especificou bem o cenário, porque, na verdade, a gente teria, para especular sobre isso, deixando bem claro para quem nos assiste, é uma especulação. A gente não tem como pensar um personagem histórico que morreu em 1977, como é que ele estaria em 2025. É muito complicado você fazer esse exercício. Os historiadores me queimariam na fogueira por eu fazer esse tipo de exercício, mas eu vou fazer, de qualquer maneira, dentro das possibilidades do que eu acho que é mais provável, né? Porque o Lacerda, ele tem vários exercícios de especulação que poderiam ser feitos. Naturalmente, num cenário hipotético em que o Lacerda tivesse continuado vivo após 77, ele estaria hoje com 100 e poucos anos, 111, né? Com certeza ele não teria uma vida pública muito ativa, para dizer o mínimo. Né? Não seria um parlamentar, não estaria atuando na política. Se ele tivesse conseguido ser presidente da República, é outra especulação que muitas vezes as pessoas fazem, né? Se Lacerda foi o melhor presidente que nós não tivemos. Como seria um governo Lacerda? É evidente que um governo Lacerda não dependeria apenas do próprio Lacerda, dependeria de uma série de outras circunstâncias. Eu tenho algumas hipóteses, por exemplo, se o Lacerda fosse presidente do Brasil em 1965, quando João Goulart é derrubado pela intervenção militar, o golpe de 64, e o Lacerda virasse presidente logo depois disso, naquele cenário, naquele momento. Eu acho que tenderia a ser o melhor cenário. O Lacerda tinha um campo fértil para o seu discurso anticomunista, alinhado com a democracia cristã alemã de Konrad Adenauer, com a agenda do ordoliberalismo, da economia social de mercado da época, que era o grande modelo de reformas privatistas, liberalizantes, de flexibilização de mercado, que existia na época. Nós temos que lembrar que o Lacerda atuou na sua fase áurea da sua vida pública antes de nós termos os Chicago Boys no Chile, no governo de Pinochet, e muito antes de a escola austríaca e a escola de Chicago entrarem na crista da onda nos governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Então, a grande inspiração dele estava na Alemanha, no Konrad Adenauer, no Ludwig Erhard, os grandes nomes liberais da Alemanha do pós-guerra que levantaram a Alemanha do buraco. Eu acho que se o Lacerda fosse presidente em 65, ele teria mais condições de implantar essa agenda puro sangue, por assim dizer. Se ele fosse presidente em 70, digamos que Juscelino Kubitschek fosse eleito presidente em 65, Lacerda fosse eleito presidente em 70. Não seria um cenário absurdo, do ponto de vista do contexto político da época. O Juscelino teria um governo um pouco diferente do governo dos anos 50, mais voltado para a agricultura, que ele já pregava uma ênfase na agricultura, mas eu não consigo imaginar o Juscelino fugindo totalmente da sua tônica intervencionista, desenvolvimentista, que ajudou a mergulhar o país numa espiral inflacionária. Então, eu acho que o Lacerda teria mais trabalho ainda se tivesse um governo Juscelino no meio do caminho. Se o Lacerda virasse presidente depois da ditadura, depois da Frente Ampla, quando ele, infelizmente, teve que fazer uma articulação política com seus antigos inimigos, Juscelino e Jango, também acho que o Lacerda seria forçado a fazer algumas concessões aos desenvolvimentistas, aos esquerdistas. Então, o melhor cenário seria um Lacerda presidente, imagino eu, em 65, ainda com uma UDN existindo, uma UDN atuante, uma base partidária. Eu acho que seria o melhor cenário. Agora, o cenário que você colocou, Carlos Lacerda pega uma máquina do tempo, eu não sei a partir de qual momento, não sei se ele sairia de 65, sairia de 50, dependeria disso também, né? Mas o Lacerda pega uma máquina do tempo e cai em 2025 e vai para o Congresso brasileiro. Não sei, imaginando-se que ele tenha espaço para falar, né? Que ele seja um político, que ele consiga ter mandato, que ele tenha voz, ou que ele vá para a imprensa, que seja, como ele atuou no começo da sua carreira. A gente tem que lembrar que o Lacerda fez barulho e causou estrago contra Getúlio Vargas quando ele não tinha mandato nenhum. Ele não era vereador, nem deputado, nem senador, ele era um jornalista. E ele fazia uma oposição ferrenha ao governo do Vargas, que praticamente decretou o fim do governo do Vargas, né, nos anos 50. O Lacerda pega a tribuna, vai para se expressar para o grande público. Ele teria que se adaptar naturalmente às redes sociais, né, um cenário muito diferente do que ele viveu. Acho que ele teria o brilhantismo necessário para fazer essa adaptação, e com certeza absoluta, nisso eu não tenho dúvidas, né, porque a grande causa do Lacerda era a democracia liberal, era combater os atrasos institucionais que impediam o enraizamento, a solidificação da democracia liberal no Brasil, entendendo a democracia liberal como um regime de lei em que nós temos regras que todo mundo tem que respeitar, nós não temos privilégios e nós temos o direito de eleger os nossos governantes.
sem intromissões de poderes que se proponham como editores da sociedade brasileira, né? Eu tenho certeza que o Lacerda estaria denunciando e combatendo ardorosamente o autoritarismo do Poder Judiciário no Brasil. Ele estaria lutando pela devolução do Brasil à condição de um Estado autêntico de direito. Essa seria a grande causa a qual o Lacerda estaria se dedicando. Acho que é possível que o pensamento econômico dele evoluísse na direção do que os liberais de hoje defendem. Na época, ele tinha uma aproximação maior, como eu disse, com o ordoliberalismo, que admite um papel um pouco maior do Estado. É possível que o pensamento econômico dele evoluísse nessa direção, mas como do Roberto Campos evoluiu, né? O Roberto Campos se tornou menos intervencionista já nos anos 80, mas não dá para eu cravar sobre isso. Agora, que ele estaria combatendo o autoritarismo, eu tenho absoluta certeza, porque essa foi a causa da vida do Carlos Lacerda. Então, a gente pode dizer, Lucas, que Lacerda seria um alvo do Moraes? Quase 100% de certeza de que sim. Lucas, ainda no contexto, Lacerda vivo hoje, saiu lá de 1950, acordou e caiu no Congresso. Como é que ele, aí já na qualidade entre deputado e jornalista, esse misto, como é que ele lidaria ou falaria, noticiaria sobre Alexandre de Moraes, nesse atual momento de censura que nós estamos, de um Estado totalitário? Não vejo Lacerda sendo acometido por muitos rubores na hora de colocar adjetivos ou investidas ferinas contra quem mereça. Esse não era o feitio dele. Ele foi ameaçado de morte várias vezes, sofreu atentados por conta disso, porque desafiava as autoridades e nunca desmoronou por conta disso. Muito pelo contrário. Então, eu também apostaria o meu fígado que o Lacerda não teria nenhum rubor em dizer o que precisa ser dito.